Caímos, mas estamos de volta. Não quer dizer que fomos embora, estamos aqui. Mil perdões, mas vamos continuar aqui. Olá, vamos voltando, estamos de volta. Caiu, mas estamos de volta. Deixa eu colocar a Mari de novo aqui. Eu não sei o que houve, mas caiu, mas o que eu estava falando antes, e vamos voltar. Oi, Mari, caiu, mas estamos de volta, são coisas que acontecem. O pessoal está entrando de volta, depois a gente deixa publicado no feed, que aí as pessoas acompanham. Mas coisa o paciente... de live, Oi? né, gente? Ao vivo, espontâneo. Exatamente, é assim que funciona mesmo. Senão não tem... Se não tiver graça, não vale a pena. Mas então, os pacientes, a hidratação da pele eu acho que é o mais importante. Assim, o que muda muito o resultado. Porque se você ganha um pouco de elasticidade numa pele que às vezes não foi muito bem cuidada, você consegue sim expandir um pouco mais a pele sem fazer com que ela sofra. Você consegue puxar mais a pele numa abdominoplastia, por exemplo, sem que ela sofra. A cicatriz, ela começa a ter uma melhor qualidade também no pós-operatório. Então, talvez uma dica master é uma boa hidratação. E aí não dá para ser aquele hidratante azulzinho da Nivea que todo mundo tem ali em casa. Tem que ser um hidratante dermatológico. Assim, na farmácia hoje, nas farmácias maiores, você consegue muito fácil hidratantes de boa qualidade, que não prejudicam a sua pele, né, Jane? Mas que, às vezes, tem um valor um pouquinho mais alto. Mas você tem que entender que vale a pena para o resultado da sua cirurgia. Na verdade, hoje o mercado ele oferece cremes maravilhosos, né? E até mesmo géis de banho, que é muito importante, como o efeito Sindet. Sindet, quando vocês leem, SINDET, significa produtos que são hipoalergênicos e não tem sabão. Então, ele não tira o óleo do corpo. Me perguntaram sobre bio-oil também. O bio-oil é muito bom, mas como eu falei, água e óleo não se misturam. Se você botar o bio-oil no creme bom, aí eu acho que sim, a gente vai ter um ganho. Agora, somente o bio-oil, não. Tá? Comprovadamente, infelizmente, não vai fazer hidratação da sua pele. Assim como muitas meninas também você deve escutar bastante, usar o óleo de girassol ou o óleo à base de vitamina E. E muita gente recomenda, a gente às vezes vê em grupos da internet, etc., a recomendação de usar no pós-operatório. E aí, uma semana depois, a paciente aparece no consultório cheia de espinha, dando acne, porque é óleo, não adianta. E se você tem uma pele oleosa e você coloca mais óleo em cima da sua pele, você vai prejudicar mais ela. Então, às vezes, o óleo de girassol você pode usar com uma recomendação, usando ela junto com a hidratação, formando uma pastinha com um bom hidratante, porque você diminui a oleosidade do óleo. Porque, né? na verdade, os hidratantes, né, para vocês terem ideia, eles começam desde os sérums até os cremes e loções. E isso vai de acordo com o que ele ganha de óleo, entende? Então, eu avalio cada pele para saber, vou botar um óleo mais pesado, vou botar um creme, vou botar uma loção. Então, onde estado eu estou? Estou no estado quente? Estou no estado frio? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a gente está falando aí de acne. Muitas pessoas não sabem, mas eu preparo a pele de todos os meus pacientes do Dr. Matheus antes de fazer uma rinoplastia, uma otoplastia e também fazer o silicone, porque o colo também é uma região que dá muita acne, principalmente quando usamos aquele sutiã. Então não adianta hidratar e depois não ter um sabonete adequado. Então você vê que é um trabalho muito bem fechadinho, globalizado, né? Para aquele paciente. Eu já ouvi falar também sobre assim, ó. Você usa de manhã creme, de tarde creme, e daí de noite você toma banho e passa óleo na mama. Isso funciona ou... Não, eu não vejo sentido se você estiver usando um creme já apropriado para você, usar nenhum tipo de óleo, tá? Porque o óleo, lembrando mais uma vez, ele junto com o creme, ele não deixa que o creme evapore. Mas o óleo sozinho, ele não tem penetração na pele nenhuma, porque água e óleo não se misturam. Ele dá a aparência melhor da pele,
porque é quase como se a gente tem aquela ferrugemzinha e a gente pega aquele sprayzinho de WD-40 e passa e fica brilhando e parecendo novo de novo. Mas, na verdade, não consegue penetrar. Então, o óleo na pele, ele não penetra se ele não tiver algumas outras substâncias. Então, na verdade, ele pode dar uma aparência de uma pele um pouquinho melhor porque ele causa aquela lubrificação em cima da pele. Sim. Só que para quem tem pele oleosa, essa lubrificação vai entupir os poros e aí pode dar acne. E até mesmo na hora da escolha, se eu vou usar uma rosa mosqueta, se eu vou abrir mão de um extrato de sementes de uva, eu avalio mesmo o paciente. Ele tem tendência a clarear ou ele tem tendência a manchar. Aí eu já começo usando um clareador mesmo. É algo bem interessante, porque é isso, cada cirurgia é única, cada ser humano é único, né? E uma outra coisa também que todos ficam muito preocupados, pós-anestésico. Meu cabelo vai cair, minha unha vai ficar fraca. Então eu já preparo esse cabelo, essa unha, para cicatrização, onde a gente tem um metabolismo aumentado, né? Então a gente já tem componentes para que o nosso cabelinho, a nossa unha, a nossa pele não sofra com o metabolismo tão alto. Isso, às vezes o cirurgião plástico ele joga muito, então aqui nossa culpa, aqui o meia culpa, um spoiler também, a gente joga muita culpa da queda do cabelo na anestesia, mas na verdade não é da anestesia propriamente dita, é do estresse da cirurgia. Toda vez que a gente sofre um estresse muito grande, a primeira coisa que vai sofrer são as partes que não são nobres no nosso corpo. O nosso corpo vai preservar a energia, vai preservar a distribuição de proteína. E cabelo e unha são as últimas coisas preservadas porque são tecidos mortos. Então, o preparo anterior de cabelo, fortalecer unha, vai evitar muito da perda de cabelo que algumas pacientes reclamam. Sim, porque na verdade, todo o processo cicatricial, né, a gente deve remover tudo que é oxidativo da pele, que é o próprio metabolismo, ele vai fazer oxidações, né? Então a gente usa já antioxidantes orais, como a biotina, o licopeno, uma luteína, glicoxil. Temos vários, né, que a gente começa bem antes da cirurgia, pelo menos um mês. Colocamos muita fibra nessa alimentação, porque nós sabemos que o paciente deitadinho, principalmente depois de uma abdominoplastia, ele tem tendência a uma constipação, beber muito líquido. Isso fica a maior dica para vocês, gente. O organismo é sábio. Se você não der água para ele, ele vai tirar de algum lugar. E geralmente ele tira e resseca a sua pele, deixa a cicatriz muito ruim. Então você é aquela pessoa que não vai ao banheiro quase nunca. Antes da cirurgia já come muito líquido, durante a cirurgia também. Não acho que você vai ficar mais inchada por estar tomando líquido. Muito pelo contrário. Quanto mais você bebe água, menos inchada Para você quem vai fazer abdominoplastia, tem algum preparo especial para essa pele também? Porque ela também vai ser esticada, né, na hora da abdominoplastia. Sim. Nós temos todo esse trabalho, como eu falei, a gente dá os processos, os orais antioxidativos também, e usamos cremes com maior potência. Porque o abdômen, geralmente, ele não faz acne, né? Então, a gente pode ali manipular, ou até mesmo comprar numa farmácia, tanto um sabonete quanto um creme específico. Uma outra coisa também que eu peço aos meus pacientes, em todas as cirurgias, gente, cuidado ao tomar sol antes de cirurgia. Porque você está danificando a sua pele, e a sua pele vai precisar da cicatrização. Então, você não sabe que você, quando toma sol e se queima, né, faz aquelas marquinhas de biquíni, enfim, você já está deixando a sua pele fraca. Então, podendo ter tendências a ter alergia, podendo ter tendências a infecções. Então, eu não deixo o paciente tomar sol por pelo menos um mês antes da cirurgia e até 3 meses, até a última cicatrizinha dele, o último rostinho dele, porque a gente sabe que depois também é muito complexo. Porque aquele rostinho, quando pega sol, né, se chama hemosiderina, e aquele é um ferro. E o ferro, diferentemente das manchas comuns, ele dificilmente sai. Não é. E também lembrar, assim, o kit de hidratação, colágeno, ele também vai ser importante nesses casos. Então, uma boa hidratação da pele, uma boa reposição de colágeno. Agora, aquela questão que também não é mais da parte do preparo da pele propriamente dita, mas o preparo para a cirurgia é para você obter o melhor resultado da abdominoplastia, é você estar dentro do seu peso. Isso é condição
sine qua non para você obter o bom resultado. Porque muitas vezes as pacientes chegam no consultório, às vezes acima do peso, e a gente pede para emagrecer, e a paciente tenta explicar para a paciente que, olha, parte dessa gordura que está, esse abdômen abaulado, ele também é da gordura visceral, ela é aquela gordurinha que está lá dentro, junto dos órgãos, que essa gordura a gente não consegue tratar, não tem jeito. E ela impacta muito no resultado. Porque quando você vai puxar a pele, você vai amarrar os músculos para corrigir a diastase, você vai empurrar essa gordura mais lá, ela vai ficar mais apertadinha. E aí ela vai empurrar as partes que são mais soltinhas, que são as costelas e que é a cintura. E aí o resultado de uma paciente que está acima do peso, que tem muita gordura visceral, que tem essa gordurinha lá dos órgãos, vai dar aquele resultado de estômago alto, que elas reclamam, e aquela cintura quadrada, que a gente brinca que é o Bob Esponja que sai da cirurgia. Porque perde toda a cintura. Por mais que a diastase seja, o músculo esteja lá apertado, o abdômen chapado, mas a paciente acaba ficando sem cintura. Então, assim, eu brinco no consultório também, quando a paciente vai lá, e eu tá um pouco acima do peso, que eu peço para ela emagrecer, eu falo que para eu ajudar ela, ela tem que me ajudar também. E aí, para ela, é um investimento financeiro. Então, você vai colocar um dinheiro no investimento ruim ou você vai colocar seu dinheiro no investimento bom. Só que para você botar no investimento bom, você tem que fazer o seu esforço. Então, você tem que chegar no seu peso para você obter o seu melhor resultado. Então, isso é extremamente importante na abdominoplastia, na respiração. Nunca falam sobre Ultraformer, que vocês falaram sobre Ultraformer. Em quais procedimentos ele ajuda ou quais ele pode substituir no pré-operatório? Na verdade, o Ultraformer, eu gosto muito de usá-lo na face, né? Então, hoje não há nada de tecnologia tão fantástica para o bioestímulo de colágeno, fazer o top model look, papadinha, para quem não pode fazer cirurgia, ou que não pode gastar, ou não quer ter um tempo fora do trabalho, o Ultraformer é sensacional. Agora, quando a gente está falando de corporal, e que a pessoa também não pode ir para o centro cirúrgico, porque o Renuvium ainda é o melhor bioestímulo corporal que existe. Eu não posso também deixar de mentir aqui. Então, eu acho que o Ultraformer ele veio para ficar sim, principalmente naquelas pessoas que necessitam, né, de ter não tem o double time. Então, ela tem que trabalhar no outro dia, é praticamente indolor, e aí ela faz o consultório. Mas com relação ao bioestímulo de colágeno corporal, eu ainda acho que o Renuvium é o melhor da tecnologia. Mas, assim, quando a gente já passou na cirurgia, então a gente pode estar falando aqui, a gente estava falando no pré, mas pode ser num pós também. Uma paciente que fez uma lipoaspiração e aí a pele não era tão boa, não foi tão bem preparada antes, que ficou aquele umbiguinho triste, ou que ficou um pouquinho de flacidez na parte inferior do abdômen, o Ultraformer, ele pode ser uma boa opção. Assim também como aquele paciente que tem um pouquinho de papada e essa papada era uma paciente que tem ali uns 45, 50 anos, não vou chamar de velho não, porque eu tenho 42, então eu vou estar me chamando de velho. Mas que já começa um pouco de flacidez na parte do pescoço e que não tem gordura, talvez ali o Ultraformer seja uma boa opção. O umbigo triste, no pós-operatório, ali está mais tardiozinho, que a gente tem que esperar até uns 6 meses de pós-operatório para fazer o Ultraformer. O umbigo triste, ele tem um resultado muito bacana também. Sensacional. Eu sempre falo com os meus pacientes, é visível, você sai do consultório assim, amando já, né? Para quem conhece o Ultraformer 3 sabe, a gente usa as ponteiras de ultrassom macrofocado, que ele atinge a gordura, então faz um umbiguinho, fica bem mais feliz, e a gente também faz bioestímulo de colágeno injetável, que é o que há de melhor, né? Quando a gente está falando de rejuvenescimento, de melhora de qualidade de pele, a gente não pode deixar de falar. A gente perde colágeno a partir dos 25 anos e não recupera mais. Então, esse colágeno vai ter que vir como? Através de tecnologia, através de estímulos também injetáveis. E o resultado também para se manter no longo prazo. Assim, não adianta achar que fazer a cirurgia você resolveu o seu problema para o resto da vida. A manutenção da cirurgia, a manutenção da hidratação, a manutenção dos cuidados normais do dia a dia são mais importantes depois até do que antes.
E alguns cuidados, como, por exemplo, na cirurgia de face, os preenchimentos, a toxina, no corpo, o Ultraform, os bioestimuladores, então o Radiesse, o Sculptra, eles vão manter o seu resultado por um tempo mais longo, né? Porque você talvez não precise tirar a pele de novo, mas se você descuidar, a sua pele vai voltar a ficar flácida. Se você engordar, começar a relaxar, você vai voltar a engordar, vai perder o resultado da lipo. Então, é importante se cuidar, não tem jeito. E até com relação às estrias que acontecem, a gente também do consultório acaba melhorando muito. Hoje nós temos tecnologias de radiofrequência, microagulhada, nós temos o microagulhamento, nós temos os peelings, enfim, nós temos tanta coisa, um arsenal muito grande para a gente também melhorar a estria. Essa coisa de melhorar a estria é importantíssimo, porque fala que não tem cura, mas tem uma boa melhora. Existem pacientes meus que estão muito felizes, porque às vezes fizeram abdominoplastia, a gente sabe que as estrias do umbigo para cima não saem, né? E às vezes, dependendo do tamanho das cicatrizes também, aqui do lado do culote também não sai. E aí a gente consegue dar uma melhora, uma qualidade daquela pele, das estrias, que ela fica super satisfeita, gente. É muito bacana quando a gente faz esse trabalho em relação na falou sobre flacidez, né, melhorar a pele da barriga, mas tem como melhorar a pele da mama para quem fazer uma mastopexia com bioestimulador ou Ultraform, preparar essa pele? Então, não. O Ultraform ele não foi treinado para fazer em mama, tá certo? Então a gente sabe evitar a parte glandular, principalmente. O que a gente faz, e o que eu gosto muito de fazer, no colo, principalmente, é o bioestímulo de colágeno injetável. Também posso fazer até o Ultraform, mas na mama propriamente dita, é mais o que a gente faz oral, tá certo? E também o que nós botamos como manipulações, enfim, são formas personalizadas para aquele paciente. Por isso que a qualidade de pele ela vai oferecer um resultado melhor ou não. Então, por isso que, às vezes, os pacientes, principalmente aqueles pacientes que perderam muito peso, os pacientes pós-bariátricos, principalmente nas cirurgias mais antigas, que deixa o paciente praticamente desnutrido, são resultados que o paciente tem que entender que a pele já não consegue recuperar mais a qualidade. Mas nos casos borderline, né, nos casos ali limítrofes, ou até nos casos onde o paciente tem uma pele mais ou menos, que a gente consegue melhorar essa pele. Então, o pré-operatório, nesses casos, ele é extremamente importante, com o uso dos antioxidantes, essa hidratação, e aí você manter esses cuidados depois, para você ainda manter uma boa elasticidade da pele. Então, talvez, assim, hoje a gente ainda não tem o que a gente tem para o corporal, por exemplo, como o próprio Ultraform, mas o próprio Renuvium, que melhora a elasticidade, melhora a qualidade pela produção de colágeno, na mama ainda não tem resultados assim que nós vão... temos estudos científicos, né, que comprovem não só a eficiência, mas a segurança, o que é mais importante. Tudo que vem plástica, né, e medicina, a gente tem que priorizar a segurança, em primeiro lugar, né? Focar o que cada paciente tem, fazer as escolhas corretas, ver se ele tem tendência à alergia, buscar isso. Muitas pessoas, às vezes, não sabem que tem alergia e aí acabam fazendo curativos, usando algumas pomadas em casa, sem instruções, e acaba levando, às vezes, a dermatite de contato que ela nem sabia que existia. Exatamente. E o cuidado com a prótese grande, de novo aí. Próteses muito grandes vão fazer com que sua pele estique e que vá cair. Por mais que esteja atrás do músculo, na frente do músculo, são próteses que vão acabar fazendo sofrer. Então, hoje, a gente tem começado de novo a voltar para aquele movimento de próteses mais anatômicas, perfis mais discretos, né? Mais compatíveis com o próprio biotipo. É claro que existem regiões do país onde as próteses grandes ainda prevalecem muito, a preferência, mas essas coisas estão começando a se equilibrar. E isso talvez seja o importante para uma pele que não seja tão boa. E no caso da mastopexia, normalmente a pele não é tão boa. Então, se manter ali numa ideia de que você vai ter uma mama bonita e mais para o natural, você vai obter seu resultado muito mais fácil do que você quer o resultado de blogueira na internet que tem aquela mama marcada com efeito de luz e Photoshop.
E aí você acaba depois escolhendo uma prótese muito grande. Vão ter muitos médicos, infelizmente, que vão concordar com a vontade da paciente, às vezes sem uma boa indicação, e essa paciente não vai obter aquele resultado e, às vezes, vai precisar de uma cirurgia até mais complexa um pouco mais à frente. Eu acho que, antes de tudo, mais uma vez, nós estamos aqui, nós somos, eu acho que, o primeiro casal que realiza esse tipo de tratamento ao paciente, né? Antes, durante e depois, né? Então, o paciente, aconteceu qualquer tipo de dermatite, deu uma alergia, eu vou estar aqui ao lado do Dr. Matheus, dando o meu melhor para aquele paciente, tendo socorro imediato, né? Ele não vai ter que precisar marcar um dermatologista, ele vai ter um aconselhamento ideal para aquele paciente. E assim, o mais importante é você entender que quando o especialista está falando para você, ele não está te dizendo não, ele tem aquilo como verdade, porque ele conhece a anatomia, ele conhece os resultados. E ele sabe o que é mais importante, a segurança que você tem que ter em cada cirurgia. É o que mais nós temos que prezar como médicos, né? Então, eu e o Dr. Matheus temos filosofias onde a gente acha que cada ser humano é único e ele deve ser tratado com essa unicidade, que é tão interessante e importante no nosso dia a dia. Qual seria a preparação dessa pele? Então, eu acho que uma lipo, as pessoas têm muita deturpação. Elas querem emagrecer demais, elas acabam fazendo uma dieta pouco proteica, né? Então, elas acabam acabando com as proteínas, ao invés de aumentar as proteínas que são boas para o organismo, né? Ela tenta, às vezes, vou secar o abdômen, e aí deixa de tomar água, deixa de se alimentar direito. Ela nem água ela quer, porque ela quer subir na balança e ganhar peso. Ela não sabe que ela tem uma oscilação de até 2 quilos por dia, né? Então ela faz uma dieta completamente louca, toma remédios para emagrecer. Gente, isso é uma loucura, não pode, porque você vai estar desestabilizando toda a sua cascata de cicatrização e metabolismo, né? E aí depois o corpo, mais uma vez, como ele é a máquina humana mais perfeita, né? É a máquina mais perfeita do ser humano, ele vai fazer com que você tenha dificuldade depois de manter aquela sua lipo, porque você usou artifícios que não foram adequados, ou seja, você não foi orientado e bem orientado durante a sua consulta anterior à E cirurgia. até usar atalhos como remédios para emagrecer, isso tudo às vezes podem trazer repercussões problemáticas para o seu organismo, e tem muitas pacientes que escondem da gente, que tomam uma medicação ou outra. Então, por favor, não façam isso, que é melhor esperar uma semana, 2, para o seu organismo limpar essas medicações e você operar com segurança. Então, são algumas complicações que às vezes a gente vê de pacientes e a mídia vem batendo forte quando acontece alguma coisa, e às vezes porque paciente escondeu essas coisas. Mas o preparo básico é aquele. É uma boa hidratação da pele, os hidratantes, o colágeno. Eu digo também que nas outras preparações, outra dica, são os probióticos. Os probióticos são aqueles pozinhos que a gente encontra na farmácia, que vão ajudar. Alguns têm fibra, outros não, mas que vão também regular a flora de bactéria do intestino, porque você vai ficar um tempo no pós-operatório tomando antibiótico. O antibiótico vai matar essas bactérias, então você vai digerir mal, você vai absorver mal os seus alimentos, então você distende, você vai ficar com gás e vai incomodar no pós-operatório, e vai ter problemas, às vezes, de inchar mais no pós-operatório, porque essas bactérias intestinais, por causa dos antibióticos, vão aumentar a inflamação. Então, probiótico também é uma dica de ouro para ter no preparo antes da cirurgia, ali 15 dias antes, um sachêzinho de probiótico ao dia, ou quem às vezes não tem tantas condições, às vezes até esses iogurtes que têm probióticos na fórmula, Yakult, Activia, para regular o intestino e regular a flora intestinal, porque vai sofrer. E quem toma, assim, parece brincadeira, mas na própria propaganda do Activia, algum tempo atrás eles falavam, né, que quem toma Activia tem a pele mais bonita, e não deixa de ser uma verdade, porque as bactérias intestinais, hoje a gente sabe que elas regulam até a liberação hormonal que a gente tem no corpo. Então é extremamente importante no pós-operatório que essas bactérias que vão ajudar
no seu metabolismo, na sua função intestinal e também na produção de alguns hormônios que são importantes na cicatrização, eles estarem bem regulados. Então, o probiótico é uma dica top também. Uma outra dica que eu dou são também os sucos detox. E eu faço suco detox assim. Já vejo paciente que tem melasma, já sei que ele faz um tipo de cicatrização manchadinha da pele, então ele já vai tomar alguns elementos para também facilitar para que ele não tenha melasma, porque muitas pessoas acham que o melasma é só por causa do sol. Não, o estresse também dá melasma e também cicatriza mal. Então eles tomam suco detox. Eu gosto muito de folhas verdes, também elementos laranja, elementos vermelhos na sua alimentação. Isso faz com que também haja uma vitamina A aumentada e facilita demais, gente, na cicatrização e na antioxidação, que às vezes a gente não consegue comprar, né, os elementos todos, que às vezes são caros, mas se a alimentação e a não exposição ao sol, mas também a reposição de vitamina D adequada, a vitamina C, com certeza ela vai fazer com que haja melhor a sua cicatrização. No caso, quem vai fazer um enxerto no bumbum, a pele também vai esticar, né? Apesar de não ser tão duro como a prótese, pode causar estresse também, né? Qual que é o cuidado? É o mesmo das mamas? Uma das... Sim, aí a gente já entra em outra coisa. Além das estrias, o que mais se identifica nas próteses de glúteos são as foliculites. Aquelas bolinhas chatinhas, né? Ou umas ceratosezinhas. Então, ali vai entrar um esfoliante adequado, um creme também super manipulado para aquele paciente, tá certo? Então, é muito interessante falar sobre isso. Mas eu esfoliar a pele? Sim. Geralmente o glúteo a gente esfolia sim, porque é importante para evitar, né? E a gente usa um sabonetinho especial para evitar formar aquelas foliculitezinhas, aquelas espinhazinhas e também as estrias. É uma área com a pele bem oleosa também. Então, esse cuidado também do próprio óleo, que algumas pacientes veem em grupos da internet de preparar a pele com a vitamina E ou óleo de girassol. E aí chega na cirurgia, às vezes, com vários pipocozinhos de foliculite, que não deixa de ser uma certa acne do glúteo também por causa da oleosidade. Ou se não usam sabonetes inadequados, aqueles sabonetes que falam que vamos limpar a parte genital. Não deve se usar isso, porque você está matando a flora também dessa região. A região genital e de glúteo ela é contaminada, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente utiliza para também não matar as bactérias boas do nosso organismo. E, de novo, a hidratação é extremamente importante. Você ter uma pele de boa qualidade é importante para não abrir estrias. E também, aí, o cuidado do cirurgião é de se manter no limite. A gente vê, aqui no Brasil, menos, mas e do exterior a gente acaba vendo mais esses exageros dos preenchimentos, né? A gente tem muita influência hoje no Brasil da Colômbia, e a Colômbia ela pega um pouco também, suga um pouco dessa coisa do americano, do BBL, né, do Brazilian Butt Lift, que usa uma quantidade muito grande de gordura no glúteo. E aí você vê aquelas bizarrices, por exemplo, irmãs Kardashian, que são dismorfismos mesmo, né? Tem um preenchimento de gordura muito grande. E nesses casos, eles vão acabar esticando como uma prótese grande, como uma prótese de mama muito grande, como uma prótese de glúteo muito grande. Então, também ter o bom senso do que é compatível com aquele tipo de pele, com aquele biotipo, é extremamente importante para você não acontecer essas coisas. Porque não adianta, por mais boa qualidade que essa pele esteja, a gente vê, né, paciente que engravida de gêmeos, por exemplo, mas que tem uma pele ótima, que tem uma qualidade muito ótima. Depois do pós-operatório vai ter estria no abdômen, vai ter porque o esticar da pele foi muito grande, tão grande que chegou a romper a derme, né? Fez cicatriz na derme, que é o que acaba evoluindo para a estria. E o exagero da prótese da mama, da prótese do glúteo, o exagero do preenchimento vai causar isso. Então também entender que tem um limite, o corpo tem um limite. E não adianta a gente chegar no limite e não ter consequência a isso. Eu brinco que sempre a vista, se você chegar à vista ali na beira do precipício, ela é muito mais bonita, mas se você chegar lá na beira do precipício, você pode escorregar e cair. Então, você dá 3, 4 passos para trás, você vai ter
quase a mesma vista, né? Você vai ter aquela vista bonita sem se arriscar. Então é a mesma coisa quando a gente chega nos exageros. Você não precisa arriscar, não precisa chegar. E é claro que a gente sabe, principalmente no enxerto de glúteo, né, o enxerto de gordura, a gente quanto mais coloca, primeiro que tem uma chance de esticar a tua pele, e se você colocar demais, você não vai ter sangue para nutrir todo aquele enxerto, você vai perder muito mais enxerto, né? Quanto mais gordura coloca, mais absorve. Então o bom senso ali também acontece. E também, quanto mais gordura se coloca, maior o risco. E aí a gente vê toda hora as questões dos tromboembolismos de gordura, né? O embolismo de gordura é extremamente complicado. Então, também tem que se manter no limite por causa da segurança. Uma outra coisa de segurança, você avisar sempre o seu médico. Nós, né, já pedimos a imagem, né? Ou fazer uma ressonância, ou um ultrassom. Hoje nós temos ultrassom de pele, que pega alguns preenchimentos, que às vezes o paciente, infelizmente, ele quer operar, mas ele fez um PMMA anterior, né? E ele não contou pra gente. Então, assim, na hora que botar uma prótese, PMMA, uma bomba relógio, a gente nunca sabe. Agora, você quer arriscar, você faz. Nós tentamos sempre priorizar, como eu falei, a saúde do nosso paciente. Ele tem que entrar no nosso consultório e sair melhor do que ele entrou, com saúde. Então, principalmente, exames de imagem serão realizados para a gente ver se está tudo bem com esse paciente. Desde o abdômen, a mama, ao glúteo. E aí vamos passar por esse pente fino e aí sim, nós temos toda uma variedade de médicos, especialidades de médicos, desde o clínico, o anestesista, o cardiologista, tomando conta dessa cirurgia. A equipe multidisciplinar. Tem muito. Tem pacientes que tomam... Tem paciente que nós sabemos, entra no consultório, a gente sabe que está com um pico de oxandrolona, ele não fala. Às vezes toma hormônio e não fala. Tem paciente que faz uso, às vezes, de medicações até ilícitas, né, de drogas ilícitas, e que não conta porque, infelizmente, o paciente, às vezes, foi em outros médicos e também o médico falou que não iria operar ou que deveria parar de operar por causa daquilo. E ao invés da pessoa ter o bom senso de se preparar para poder largar aquilo ali, é o que acontece muito comum no cigarro, né? Pacientes que vai fazer uma cirurgia e o médico fala, olha, você vai ter que parar pelo menos esse tempo aqui para não ter problema na cicatrização. E aí a pessoa às vezes é tão viciada que não quer parar. E ela pode ir a outro médico e não contar a história de que ela fuma. E às vezes é difícil você conseguir ver uma alteração pulmonar ou uma alteração respiratória que vá dizer que aquela paciente é uma fumante. Eu já tive paciente que me ligaram do hospital, operei a paciente de manhã, paciente de face, né, que é uma cirurgia um pouco mais delicada, que me ligaram de manhã, eu operei de manhã, me ligaram à noite no hospital, olha, a paciente fugiu do hospital, está lá na porta do hospital, lá do lado de fora, porque foi fumar. Tá lá, cheio de ponto, etc. É uma loucura. Porque não conta. Então, são coisas que acontecem. E a gente, assim, o ser humano, às vezes, é um bicho que, quando ele bota alguma coisa na cabeça, às vezes ele quer burlar o sistema para poder realizar aquilo. E aí, ele não acredita que com ele vai ter problema. Então, é muito importante você falar para o seu cirurgião tudo que você tem, tudo que você toma, tudo que você já tomou. É comum, às vezes, e aí pode ser até uma omissão passiva do paciente, né? Às vezes não contar porque acha que uma reposição hormonal passada por outro médico não é remédio. É verdade. Né? Então, às vezes, fala assim, eu não tomo nada. Às vezes não conta os suplementos que estão tomando porque acha que não é remédio. Então, mas a gente sabe que, por exemplo, a vitamina C, os ômegas, né, ômega 3, ômega 6, elas aumentam o risco de sangramento. Então, existe uma série de substâncias que são importantes, às vezes, você contar para o seu médico, para a sua cirurgia, porque senão você vai ficar mais roxa, você vai ficar mais inchada, você vai demorar para ver o seu resultado. E o que você pararia ali uma semana antes da cirurgia, 15 dias antes da cirurgia, que não impactaria em nada
naquela medicação ou naquela substância que você toma e que você pode voltar depois de um tempinho da cirurgia e que não vai impactar em nada e você tem um resultado muito melhor. Mas as pessoas, às vezes, também não associam. Então, cada vez mais a gente também começa a ficar mais safo, né? A gente começa a saber das pacientes e perguntar, não, você não toma remédio, mas você toma algum suplemento, você toma alguma vitamina, porque às vezes vitamina a paciente acha que não é remédio, ela não precisa falar para o médico. No nosso caso, como quando ela esquece de falar, eu não sei, eu não lembro. Então manda pra gente aí o que você tá fazendo, sabe? É sempre ali, eu e o Matheus juntos, né? A gente acaba tendo duas mentes pensantes. Então a gente capta algumas coisas, às vezes eu capto algo, às vezes o Matheus capta algo que ali é emblemático. E não fica sem perguntar muitas vezes. Se ficar dúvida, a gente vai lá e recorre novamente ao paciente. Exatamente. A preparação da pele da rinoplastia, eu sempre falo, principalmente, eu adoro fazer a pele ficar um pouquinho mais fina, tá? Então eu faço desde um peeling antes, vou botar ácido também antes e também um sabonete, um esfoliante nessa face, tá certo? Então antes de uma rinoplastia, vá no seu dermatologista, porque ele vai começar a fazer para você a diminuição das glândulas sebáceas. E eu amo, eu sou apaixonada pelo uso de peeling. Para mim, é uma das coisas fundamentais, né? Porque realmente diminui o sebo facial que a gente vai ter quando a gente está com tampão, quando a gente está aqui com gessinho, né? Então, você vai ficar muito incomodado com isso. E aí, você já vai ter aquele antes e o depois também o que usar. Vou usar essa loção, já vou usar esse sabonete, eu já sei que ia acontecer isso. Nada é pego de surpresa. E se acontecer a surpresa, a gente vai estar lá para ajudar. E aí, deixa eu te perguntar, Jane, aí eu vou entrevistar também. Rocutan vale a pena usar? O Rocutan, a gente vê muita gente perguntando e falando exatamente para diminuir a oleosidade da pele. Vale a pena, Rocutan? Não. Por que não vai? Acho que, na verdade, todos os extremos não vale a pena. O Rocutan já foi usado até para rejuvenescimento, né? Uma droga que tem uma alteração metabólica, né? Passa pelo rim, passa pelo fígado, né? Fica depositado no seu organismo, com certeza não vai valer a pena. Ele tem indicações em bula. Se você tiver qualquer coisa porque você quis fazer por vaidade ou o seu médico quis ter um pouquinho mais de vaidade e der problema, você simplesmente não tem nada jurídico que comprove aquela eficiência e você está prejudicando a sua saúde e seu médico não está vendo a sua saúde. Então, não. Às vezes o Rocutan ele melhora muito a qualidade da pele. Ele afina muito a pele, principalmente naquelas peles grossas. O nariz negroide, que tem a pele mais espessa, mais oleosa, porque tem uma concentração de glândula sebácea muito grande. O Rocutan, ele melhora para a cirurgia e ali depois, naquele pós-operatório imediato, oferece um bom resultado. Mas primeiro que o Rocutan é uma droga, é uma medicação que tem muita toxicidade, muita. Tanto que não pode beber, porque o metabolismo hepático ele exige muito do fígado, e aí o Rocutan, para ser metabolizado e você bebeu, etc., pode dar muito problema, hepatite medicamentosa, e é muito comum mesmo. E além disso, aquele efeito do Rocutan para a cirurgia do nariz, que é o que muita gente usa na minha área, ele é um efeito momentâneo. Exatamente, ele faz aquele efeito Cinderela. Ele vai melhorar, você vai ter aquilo ali, mas você parou depois da cirurgia. A sua pele vai voltar a engrossar e você vai perder toda aquela definição. Talvez não com tanto. Fica frustrado. Exatamente. E uma outra coisa que eu vejo, gente, o Rocutan, às vezes o paciente parou um mês depois já está operando. Não pode, por favor, não façam isso. Saúde em primeiro lugar, meu amor. Então, assim, até para cicatrização, a gente sabe que vai levar a cicatrizações ruins, né? Está escrito também em bula lá, minha gente. Então, assim, não vamos mexer com a ciência, não é? O ser humano não serviu para ser cobaia de nada. Porque eu li, não sei o que. Não, a gente tem que falar a verdade para o paciente. Porque nós somos os responsáveis por vocês.
Então, assim, nós não somos pessoas que não temos, nós não temos a chance de dizer eu não sabia, né? Então, você tem que confiar, você tem que olhar nos nossos olhos e dizer, esse sim, esse eu confiei. O Rocutan, ele é muito complicado. Se você, assim, qualquer bula de remédio, se você olhar, você praticamente se você ler 2 linhas ali, você já desiste de tomar qualquer remédio. O Rocutan, ele é muito complicado. O Rocutan, você tem que assinar um termo que você também está sendo responsável, que recebeu as orientações para poder fazer. Ele tem um receituário especial, não é o receituário de antibiótico, não é o receituário de tarja preta, é um receituário só para o Rocutan. Isso tudo já diz que é uma droga que tem que tomar muito cuidado. É uma droga fantástica quando muito bem empregada também, na acne e várias outras doenças. Eu gosto muito das concentrações ideais. Antigamente a gente usava muita concentração, hoje a gente usa menos, tá? É fantástico. Realmente, quando bem indicado e quando também monitorado, esse paciente fica muito bem. Agora, quando a gente está falando para um retoquezinho, para uma coisinha do nada, eu acho que o peso, a balança tem que pesar primeiramente pela sua saúde. Isso aí. Eu acho isso. Eu acho que não vale a pena, às vezes, você usar de artifício. É a mesma coisa de você usar remédio para emagrecer, para você fazer a sua lipo. Ou você querer que a sua lipo sirva para te emagrecer. Eu acho que um pouco do Rocutan para o nariz é um pouco isso. Porque se você não mudar, e aí na pele, tentar melhorar um pouco a qualidade da pele, diminuir a oleosidade, controlar ela de forma mais adequada, é a mesma coisa de você usar o atalho para poder emagrecer na lipoaspiração. É uma fórmula para o insucesso. Como você disse, parou de tomar o Rocutan, a pele vai voltar a engrossar. E você vai perder toda aquela definição, aquele nariz que estava fininho, marcado, etc. Vai engrossar e você vai perder o resultado. Assim como na questão da lipo, que você toma remédio para emagrecer, você pode ter problema na cirurgia, ou você tenta emagrecer na lipo e você fica flácida porque tirou demais. Então, o negócio não tem jeito, assim, não tem. Cirurgia plástica não faz milagre. Na verdade, a gente tem o limite do corpo, a gente tem o que a gente pode trabalhar e tentar trabalhar com aquilo ali que a gente tem. Você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que mudar a forma que você trata o seu corpo, para não querer que uma coisa que você não consegue se esforçar para chegar àquele resultado, a cirurgia plástica ela é para dar aquele plus. Ela serve para você ter aquela gordurinha localizada, para você usar, para você melhorar um pouquinho mais a sua definição, a sua silhueta. Mas ela não é para mudar o seu corpo. Ela não é para trazer um resultado milagroso, porque isso não vai acontecer. Uma outra coisa interessante também é que, como eu falei, o Brasil ele é um continente inteiro. Então, a gente tem estados onde a gente tem umidades relativas do ar diferentes, calor, frio. E então é importante esse dermatologista ter esse olhar também. Até quando a gente vai fazer face, nariz, eu troco também o shampoo. Eles levam shampoo especial porque brasileiro tem mania de passar a mão no cabelo, né, o tempo inteiro. E o cabelo, né, aí a gente usa aquele shampoo para deixar os cabelos lindos e também acaba dando oleosidade. Quem nunca viveu isso, não é verdade? Então até isso nós temos que pensar, para você ter ideia. Uhum. Até um livinho errado. Até a máscara hoje, que aumenta a oleosidade da pele, porque os poros estão todos tampados, e você ficar, e aí depois vai passar no rosto, vai também espalhar aquela oleosidade que está concentrada na área da máscara, vai espalhar para o resto do rosto. Os nossos pacientes levam um kitzinho também, segredo, kit segredo. Então, eles sabem como que vai fazer o livinho, eu troco algumas coisas assim, porque é isso. A gente tem que saber que tem momentos da nossa vida que talvez, não é que o shampoo não serve mais para você, que naquele momento ele não é o melhor aliado. O livinho não é também. Então, às vezes, eu tento mudar o pente. É bem complexo, mas é super interessante quando trabalhamos juntos. Um outro conselho que eu dou, já dei alguns, né? Para você que está no pré-operatório ou vai fazer a sua cirurgia, gente, tenta não colocar aqueles cílios postiços. Muitas pessoas estão colocando, você fica linda e maravilhosa. Mas não para cirurgia. Mas não para cirurgia. Por quê?
quando a gente está trabalhando com, principalmente o anestesista, que está precisando trabalhar ali, a gente usa eletrocautério, aquilo pode fazer uma queimadura, meu amor. Muitos esses cílios, eles têm metal na estrutura ou até a parte da cola também é metal. E aí o bisturi elétrico, como ele conduz a eletricidade, pode esquentar e a gente já viu queimadura. Então, também tomar cuidado. E a unha postiça também. Então, outra coisa que... se ela for clarinha e tal, aquele esmalte nude, não tem tanto problema, mas ela atrapalha o anestesista. E o anestesista, às vezes, vai destruir a sua unha na cirurgia. Vai destruir, e assim, vermelho não pode. Por que não pode vermelho, rosa? Por quê? Porque quando a gente coloca aquele negocinho no dedinho, o oxímetro, a gente lembra, né? Por causa a gente usou bastante. Ele vai ver o quê? A oxihemoglobina. Então, ela é vermelhinha, o sanguezinho. Então, eu posso estar enganando. Então, o monitor fica dando erro. E aí, às vezes, você vai toda bonitona lá, só que aquilo ali vai atrapalhar o monitor cardíaco. Exatamente. Então, são os cuidadozinhos que tem que ter. A gente pede sempre, a maior parte dos colegas pedem. Inclusive, entrou um agora muito amigo, o doutor Ícaro Samuel, lá de Palmas, Tocantins. Gente boaníssima. Deixa eu ver se ele tá aqui. Maravilhoso! Gente boa demais. Embaixador! Devo muito a esse cara aí. Se ele tiver aí, Ícaro, abração, querido. Olha, o Mega Hair depende. Ele é de fita? Você está utilizando ele... que existe os de fita, né? E existe os que são costurados. Eu acredito que não, na maior parte das vezes. Agora, se nós estamos falando, né, gente? Vamos pensar aqui comigo. Um pós-operatório, onde o Mega Hair para lavar um cabelo já é difícil, né? Vamos pensar, será que eu vou conseguir abaixar a cabeça o suficiente, ficar um tempo suficiente para a gente poder fazer aquela escova fantástica que a gente não consegue, às vezes, fazer sozinha, levantar o braço, eu ter que ir no salão, eu tenho condição de ir no salão? Eu acho que isso tem que ser pensado, tá? E aí sim, analisado. Não, eu faço meu cabelo no salão, eu vou... Ok, pode continuar. Agora, só a tintura que eu falei pra você, pra fazer uma semana pelo menos antes, porque vai ficar um tempinho sem usar química, tá? Mas a maior parte das cirurgias corporais, etc., o Mega Hair ele não atrapalha em nada. A cirurgia de face, em alguns locais, dependendo da implantação dele, que a gente precisa cortar parte do cabelo, que as mulheres não gostam muito, mas a gente precisa por causa das incisões. Pode ser, mas ele normalmente é mais concentrado na parte de trás para fazer aquele volume. Então, o Mega Hair em si, ele não tem problema, tanto costurado quanto porque quem usa Mega Hair sabe que a higienização é bem complexa. Então, assim, você já se preparou, já gastou seu dinheiro, você sabe que a manutenção não é fácil. Então, se você está disposta a ir no salão de cabeleireiro, principalmente quem fez a mama, né? As próteses 24R são ótimas, a gente já sai penteando o cabelo. Mas o Mega Hair já fica mais difícil de a gente fazer aquela escovinha da gente todo dia. E aí a gente acaba o quê? Acabando com o nosso Mega Hair que a gente gastou dinheiro, né? Essa parte é a parte mais fina que a gente tem de pele em todo o nosso organismo. Olha que interessante, gente. É a pele mais fina do corpo. É a pele mais fina e que mais penetra concentrações de cremes. Então, as pessoas às vezes exageram que é uma beleza. E não adianta, não penetra o suficiente. E nós temos uma drenagem aqui muito dificultada. Temos um sistema linfático dificultado. Antes de passar, eu gosto de passar um cremezinho especial. Eu adquiro de cabelo. Aqui a gente está escutando você tranquilo. Tranquilo? Aqui a gente está de boa. Tá escutando... Vocês estão escutando a gente? Bom, vamos continuar. A pele da pálpebra... Na verdade, a pálpebra ela tem uns cuidados assim, da melhora da qualidade da pele. Eu acho que esse é o mais importante, né? Como o restante da face. Mas a pálpebra, ela cicatriza muito bem. Mari, eu acho que vamos fazer o seguinte. As pessoas estão falando que você está sem som. Vamos entrar e sair de você de novo. Pode ser? Calma aí, deixa eu te tirar daqui então. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, consegui. Então eu vou te tirar e já volto. Então eu vou voltar com a Mari agora.
e que a gente mantém. Vamos ver aqui. E vocês dizem pra gente se ela tá de boa aqui com o áudio dela. Vocês estão escutando a gente, né? Nosso áudio tá bom? Nosso áudio, estão escutando o casal aqui? Vamos lá, acabei de mandar para ela aqui. Os coraçõezinhos estão passando ali, a gente está achando que está escutando de B. Beleza. Mas aí, enquanto a Mari não entra, a Jane ia falar da pálpebra. Então, a pálpebra é a nossa região mais fina que a gente tem de pele. Então, antes da cirurgia, eu já começo a utilizar um creme específico com ginkgo biloba, que melhora a qualidade dessa pele também, principalmente da pálpebra inferior, né? Porque ela tem todo um cuidado especial também, porque na blefaroplastia a gente melhora tanto a parte superior quanto a inferior. E depois a gente tem que ter cuidado com essa drenagem. Existem cremes específicos para fazer essa drenagem muito bem feita, tá bem? Uma outra dica que eu dou para vocês é porque fica bem roxinho, tanto o nariz quanto a blefaroplastia, pode ficar. E aí eu uso mesmo e abuso depois da arnica, tanto oral quanto a arnica tópica. Então a gente tem arnica hoje misturada em creme. Olha que interessante. Então o Nutrel, por exemplo, da Profilzo aí, tá falando, o nome maravilhoso. Ou o Traumel também, que serve para fazer. E você vai ficar feliz, porque seu hematoma vai diminuir mais rapidamente. É claro que existe um tempo ali de 10 a 15 dias, mas ele vai fazer com que haja precocemente, né? Esse hematoma seja melhor absorvido. Tá, Mari, fala alguma coisa aí pra gente ver se... Oi? Vocês estão escutando a Mari agora? Ou tá ruim o meu som, não sei o que aconteceu. Não sei. Aí a gente entrou e saiu, vamos ver. Eu acho que agora tá funcionando. Pra gente não parou em momento algum. Então a gente continuou. Só mandar um abraço pro Gustavo Zalu, cara. Saudade zona de você daqui do Rio. Gustavo Zalu foi colega, ó. Agora tá legal, hein? Tá bacana. Ah, que ótimo, então. E no caso, vamos supor, tem uma polêmica sobre a bichectomia, né? O que vocês acham? Dá para usar o Ultraformer? Tem como fazer um tratamento nessa pele para poder fazer uma bichectomia? Como que funciona? Então, assim, primeira coisa que a gente tem, a polêmica maior da bichectomia é que ela é igual a harmonização facial. Ela virou moda. Ela teve a sua moda na época e ela teve muita indicação ruim. Assim como a harmonização tem muitos processos ruins de fazer igual para todo mundo e você tem resultados ruins, a bichectomia mal indicada, ela tem resultados péssimos. Ela vai envelhecer o rosto, ela vai tirar uma gordura necessária para aquele paciente. Então essa é a grande questão da bichectomia. A primeira coisa é a paciente ter uma boa indicação para aquele resultado. A bola de Bichat, que é essa gordurinha, ela vai fazer falta em algum momento, então ela não pode ser retirada indiscriminadamente igual estava acontecendo. Essa é a primeira coisa. Agora, quando bem indicada, tem muito bons resultados. Eu sou fã quando bem indicada. Agora, a questão do preparo, a Jane pode falar um pouquinho mais. Quando eu estou usando o Traformer, né, vocês estão falando de bichectomia, porque vocês querem fazer o top model look. Esse quadradinho, né? Que aí você marca realmente o que o maquiador já fazia há muito tempo, ponto de luz e sombra. Então a gente consegue com o Ultraformer, aqui a gente já usa um outro tipo de ultrassom, um pouquinho mais profundo, né? Então a gente consegue fazer isso com mais leveza até do que uma bichectomia cirúrgica, né? E o paciente fica muito feliz. Eu mesmo posso falar para você que eu fiz e eu amei o meu resultado, né? Você fez Ultraformer ou bichectomia? Eu fiz Ultraformer, mas eu fiz o top model look com Ultraformer. Você vê que fica bem suave, né? As linhas ficam adequadas, o queixo, o levantamento do lábio. Então, o Ultraformer realmente é algo espetacular. Eu tô batendo palma para as tecnologias hoje de não preenchimento mais tanto da face e sim bioestimular o colágeno da face. Isso sim você vai ganhar tanto com o injetável quanto o Ultraformer. Gente, esse ângulo da mandíbula, ele é tão feito, eu faço ele hoje com bioestímulo de colágeno,
Mas também fazemos o quê? Ultraformer. E fica, gente, sensacional. O Ultraformer ele vai fazer uma bichectomia like. Ela vai fazer parte da gordurinha absorver. E às vezes, vai fazer absorver, né? Vai fazer dissolver sem essa gordurinha. Completamente. Ou seja, Exatamente. se você um dia precisar da bola de bichá, gente, que é um excelente... se vocês pensarem em algo fantástico de células-tronco, usados até para fazer depois dentários, né? Os dentistas mais antigos, até algumas faculdades já deram prêmios, né? Porque aí pega enxerto mesmo de implante, às vezes ele usa bola de bichá, que é fantástico. Então a gente tem que ter realmente a indicação, porque às vezes a gente pode precisar dela futuramente. E o Ultraformer ele veio muitas vezes para afinar, dar esse afinamento na face bem peculiar e bem natural. Fica muito bacana, aí não parece que o rosto fica jogado, parece que o não rosto dá em cima, o outro embaixo, né? Caído, porque parecem dois rostos, né? Você olha para vários pacientes e fala assim, ué, ele tem dois rostos? Não, parece que caiu tudo, ficou velha? Não, então a gente consegue, com sutileza e elegância, fazer com que cada paciente fique moderado aquele ultrassom. A bola de bichá, ela no futuro, ela vai fazer falta. De muitos pacientes que tiraram em excesso. Ela já hoje, alguns pacientes já começam, 1 ano, 2 anos depois de pós-operatório, já começam a sentir exatamente isso, esse derretimento da face. Então, quando a gente chega na nossa velhice, que o osso também absorve e toda essa estrutura vai precisar de algum preenchimento ali, a bola de bichá ela vai fazer falta. A gente vai ter que substituir com outras coisas, né? Com preenchimentos, com alguns tipos de preenchedores, talvez no futuro de um prazo um pouco maior, mas a bola de bichá, ela tem que ser tratada com cuidado. Não sou contra a bichectomia, faço bichectomia, mas ela tem que ser feita com parcimônia e muito bem indicada. E muito bem feita. E ainda tem o caso de, às vezes, você não vai conseguir tirar o mesmo tanto dos dois lados, né? Exatamente. Então pode dar uma desarmonização. E com Ultraformer você consegue controlar, né? Mas você, então esse lado aqui ficou mais baixinho. A gente consegue deixar esse mais baixinho também. E aí, às vezes eu faço, né? Às vezes eu troco também, eu passo quantas vezes for necessário de um lado, porque a gente não tem um lado igual ao outro. A passada é diferenciada, por isso que não tem fórmula mágica nem para o Ultraformer, nem para o laser. Não tem como você pegar um protocolo. Então a gente vai adquirindo esse conhecimento e aí a gente vai botando em prática toda nossa trajetória com aquele equipamento, né? Que vem com protocolo também, mas que a gente, ao longo do tempo, usando, a gente vai adquirindo mais habilidade para fazer. Mas também. Uma tecnologia assim, excepcional também. Ela tem resultados e algumas vezes bem indicadas, quase igual a cirurgia, né? Se você indicar bem qualquer coisa, se você indicar mal uma cirurgia, você vai ter resultados ruins. Se você indicar mal uma tecnologia, você vai ter resultados ruins. Mas quando bem indicadas, a gente vê resultados assim muito, muito, muito bem indicados e resultados espetaculares. Outra coisa que a pessoa quer fazer só a blefaroplastia, né? Ela pode usar também o Ultraformer, o CO2, fazer a toxina e bioestimulador no colo, pescoço, porque fica diferenciado, né? Nós conseguimos também fazer com o Ultraformer o Fox Eyes, o famoso Fox Eyes, que muitas pessoas tentam fazer com fio, mas que a gente já sabe que fica bom, mas dura pouco, né? E tem que ser com parcimônia também. Nem todo mundo combina com Fox Eyes, depende do seu formato de rosto, né? A gente tem que ver também, fazemos um estudo visagista, ok? Eu também agradeço também ao professor Philip Hallowell, o que trouxe o visagismo pra gente, porque ele me deu essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre visagismo e saber que cada ser humano tem seu formato e melhorar o que você tem de melhor, né? Fazer com que haja esse improve para você. Harmonizar não é você criar todo mundo ficar igual. Harmonizar não é você harmonizar a minha cara ficar igual a da Giane, igual a da Mari.
Não, cada um, harmonizar é você potencializar o que tem de melhor no meu rosto, melhorar o que tem de melhor no rosto da Giane, o que tem no seu. O grande problema hoje é que as pessoas estão usando fórmulas iguais para todo mundo. Então todo homem está ficando com aquele queixo quadradão, toda mulher está ficando com aquele malar bem alto, né, ressaltado. A sobrancelha lá em cima, ou a boca grande. Então, assim, isso não é harmonizar. Infelizmente, a gente está causando uma desarmonização, assim, a gente chega a brincar que é uma demonização facial aí, à torta e à direita. Eu digo até mais, uma desarmonização social, né? A pessoa ela não consegue mais se encarar no espelho, né? Ela precisa de um Photoshop, ela precisa de um filme, ela precisa... Então, essa pessoa, ela está precisando de outras coisas além da cirurgia e da dermatologia. Ela está precisando tomar as pazes com si mesma, com o espelho, procurar um psicólogo. Isso também é indicado nas nossas consultas, porque todos nós, seres humanos, também temos os nossos desconfortos emocionais, né? E são gerados essas coisas. Se a gente consegue perceber o medo, as ansiedades, os anseios, a gente sabe que a gente precisa de um outro profissional que pode nos ajudar e muito, que são os nossos psicólogos. E a gente volta lá naquele começo que a gente estava aqui na nossa live, né? Que eu acho que a gente já deve estar quase terminando. Mas a gente chega no começo, onde a gente foi e falou para quem que você está fazendo, por que que você está fazendo a sua cirurgia, para que que você está procurando isso. Você quer se parecer com outra pessoa? Ou você está fazendo isso para achar que a outra pessoa, você vai se tornar atraente para aquela pessoa, mas enquanto você não mudar a questão aqui dentro da sua cabeça, enquanto você não entender que você tem o que é bonito em você e você pode potencializar isso dentro de você, se você não mudar você primeiro, não adianta que não é o cirurgião plástico, não é o dermato que vai realizar isso. Então, por isso que é importante entender que você precisa fazer isso para você, você precisa fazer essa escolha para você. Você precisa entender que você não está fazendo isso para agradar ninguém, para melhorar ninguém. Você não vai mudar a sua vida por causa da cirurgia. Mas você pode se olhar no espelho e se sentir melhor com você mesmo. Você pode se relacionar com o outro porque você está melhor. E aí sim, você está escolhendo fazer a cirurgia plástica, fazer o seu procedimento estético por causa disso e fazendo a escolha certa. É claro que eu não vou ser aqui hipócrita. Nós temos hoje uma gama de componentes, né, que nos colocam realmente mais bonitos, mais atraentes. E eu acho que a gente tem que utilizar sim. Se você está querendo ter seios, que tenham. Que você quiser melhorar sua face, que faça. Rejuvenescimento, mas que seja uma escolha certa, sabe? Seja para você. Vai lá e compra a ideia porque você quer. E escolha profissionais realmente que são habilitados, que são pessoas que você conhece o trabalho, você pesquisou, você já viu o que ele faz, como faz, se ele teve uma empatia durante a primeira consulta, isso é muito importante, gente. Acredite na sua intuição. Nós médicos também temos, acredite na gente, nós somos também intuitivos também, graças a Deus. Então, assim, acredite no que a gente está falando, não esconda nada do seu médico, né? E para com essa coisa de achar que a fulana fez, eu vou fazer igual. Olha, eu quero ficar igual a fulana da revista. Não, você pode ficar ainda melhor. Acredite em mim. Uhum. E outra coisa também, a Galisteu, ela tem o nariz dela bem grandinho, né? Bem grande, né? E o filho dela falou pra ela, quando era criancinha, nossa mãe, como é que o nariz é grande e feio? E mesmo assim, ela não fez cirurgia plástica. Porque ela gosta do nariz dela daquele jeito, E eu acho, né? que até agora, há pouco tempo, por causa da Fazenda, ela voltou à mídia fortemente e ela botou, e alguém fez uma pergunta numa caixinha dela exatamente por que ela não operou o nariz. E ela disse exatamente coisa disso. Porque o nariz, ela acha que faz parte da personalidade dela, faz parte da característica que ela acha que é compatível com o rosto dela. Então não incomoda ela. E não é porque as outras pessoas, às vezes, que não acham que é o nariz fino, esteticamente bonito, etc., que ela é obrigada a fazer. Então é isso mesmo. É que cada um, às vezes, a própria boca da Angelina Jolie, se você pegar a boca da Angelina Jolie no rosto,
é uma boca que às vezes você nem falaria que é harmoniosa naquele rosto. É uma boca muito grande, às vezes, para os traços muito finos. Ela tem um nariz muito fino, os olhos pequenos. Então, que às vezes não é compatível. Mas naquele rosto, aquela peculiaridade, aquele ar exótico, traz a beleza para o rosto. E eu acho que a Adriane Galisteu também, exatamente da mesma forma. Assim como também Sabrina Sato não quis remover o A cozinho. A pinta. E tá tudo bem, gente. Eu acho que é saber e bancar e falar, não, eu sou linda porque eu tenho isso. Agora, se tá te incomodando e se pode fazer, por que não? Exatamente. E a gente tem que parar de dar opinião para os outros. A gente tem que parar de falar o que a gente acha bonito no outro. E normalmente, quando a gente fala de alguém, a gente está falando muito mais da gente mesmo. Né? Então, quando você está incomodado com o nariz do outro, é porque você está mais incomodada com alguma coisa em você, mas você não quer dar o braço a torcer. E aí você tem que diminuir o outro para você se sobrepujar ali. Então, essa é a primeira questão. Né? A gente tem que analisar muito. E a internet hoje, infelizmente, ela traz essa abertura muito fácil, sem você se expor muito, né? Dos haters, dos formadores de opinião, das pessoas que gostam de dar opinião para qualquer coisa. É muito complicado. Mas é isso aí. Eu acho que a crítica, quando ela é produtiva, ela é ótima. Mas na maior parte das vezes, quando a pessoa está criticando, está falando mal, sem razão, ela está falando muito mais dela do que de você mesmo. Uma outra coisa que eu acho também importante é que há um segredo médico. Se você não quiser contar que você fez a cirurgia, se ela não está apta a contar naquele momento, tá tudo bem, né? Tem pessoas que não contam, e ok, o médico é sigilo médico. Então fique tranquila, porque as suas fotos não vão ser expostas se você não assinar, não deixar, a gente não vai comentar sobre isso. E eu acho que cada um tem o seu momento. Tem pessoas que fazem e não querem falar. E tá tudo bem. E tem gente que faz, mostra, se adora, essa exuberância, né? Eu fiz, olha que maravilhada. E fala isso abertamente. E também tá tudo bem. Então, assim, eu acho que até esse comportamental também é uma coisa muito pessoal. E eu também respeito quem não quer falar. E também acho bacana para quem já se assumiu e ainda leva outras pessoas também a fazerem, né? Para se buscarem coisas melhores para si. Uhum. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a autoplastia, que você tinha falado anteriormente, que existe um preparo cirúrgico. Eu não sabia, então eu acho que a maioria não sabia também. Se você quiser comentar sobre isso. Só um minuto. A autoplastia é uma das cirurgias, né, que é feita na infância. É a melhor cirurgia feita na infância. Porém, quando a gente faz na idade adulta, você vai ver que a gente vai ter que usar umas faixinhas, né? A criança também vai utilizar. Mas a criança ainda não chegou a ter a acne, a puberdade, a ter tanta oleosidade no cabelo, a ter oleosidade no rosto. Então, o que acontece? Aí entra também a coisinha de ter várias faixinhas, né? A lavar o cabelo com shampoo específico. Olha que loucura! Porque senão dá caspinha. Porque essa área é uma área que fica com muito incrustante, então fica com muito olhinho, tá certo? Quem tem a dermatite seborreica por causa da aceleração do metabolismo cicatricial, pode vir a ter novamente, então vai ficar com aquelas caspas coçando, né? E aquilo irrita demais. Então, isso também é preparado na consulta. Então, ela entra na minha consulta já sabendo, ó, vai tomar vitamina D, vai tomar zinco, nós vamos usar o shampoo específico já a partir de agora, o sabonete, as faixinhas vão ter que ser muito bem lavadas, vamos ter mais de uma, duas. Então, assim, hora de troca, né? Então, são coisas que as pessoas às vezes nem param para analisar, mas que o dermatologista ele já pensou nisso com você aí. Uhum. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, algum detalhe que a gente deixou de falar? Não sei se a gente falou da braquioplastia também. Você tem algum cuidado específico? Porque geralmente após a lipo, essa pele acaba ficando... Se bem que tem o Renuvium hoje, né? Mas ela acaba um pouco de flacidez. Tem como colocar bioestimulador ali, um transformer? Tem. Eu acho que até para manter essa cirurgia que você vai gastar tanto dinheiro, eu acho que você tem que chamar um dermatologista, pegar um dermatologista para chamar de seu. Porque a manutenção é feita hoje com bioestímulos de colágeno, tanto como eu falei, a nível tecnológico, né? Nós temos hoje tanto o Ultraform, como temos o Body Tight,
E também temos os bioestímulos injetáveis, que é muito importante, porque você não vai fazer cirurgia toda hora, mas você tem que ter um acompanhamento dermatológico sim, para manter aquilo que você tanto sonhou, tanto buscou, né? E vai na malhação, enfim. Eu acho que isso é saúde. E a gente também consegue complementar hoje o seu pós muito bem. Não, é extremamente importante, principalmente nas pacientes que têm a pele muito fininha, que têm a pele com uma qualidade pior, a gente tomar algum cuidado. Então, o uso da tecnologia, principalmente quando você vai tirar um pouquinho maior, o braço é um pouquinho mais gordinho. Então, o uso da tecnologia hoje é praticamente condição sine qua non, né, para não acontecer a flacidez. Então, o uso do Body Tight, o uso do Renuvium é muito bacana. Já começa a aparecer alguns estudos na literatura de uso de bioestimulador durante a cirurgia. Então, também para prevenir essa questão da flacidez, ele tem um resultado um pouco menor, mas como prevenção também pode ser uma coisa adequada. E também no pós-operatório. No pós-operatório tem resultados muito bacanas, são muito mais promissores. Então, ali no uso de ter 3 a 4 meses de pós-operatório, para você melhorar o seu resultado, ajuda muito o bioestimulador, o Sculptra, o Radiesse. Até na escolha de... Se eu vou escolher o Sculptra, se eu vou escolher o Radiesse, eu tenho que saber qual paciente que eu estou usando, se ele tem uma doença autoimune, se ele está numa fase inflamatória. Então, olha que loucura. Isso aí não é uma mágica, isso aí a gente tem que pensar. Eu mesmo, por exemplo, tenho muito pouca gordura para colocar no enxerto quando eu fizer o meu. Então, eu vou fazer o meu bioestímulo de colágeno no meu glúteo. E para a gente dar aquele up bacana, né? E depois o Transform, com certeza. Não, exatamente. E bem indicado, né? Então não adianta você ter um braço muito gordinho com a pele ruim, não usar uma tecnologia vai ser a receita para flacidez. E também querer emagrecer um braço que tem uma flacidez grande e sem fazer uma braquiplastia. Hoje eu já não faço mais, não faz parte do meu repertório, mas nesses braços onde a gente ainda consegue ter uma boa pele, a tecnologia, e eu uso o Renuvium não ganho nada para isso, mas é um aparelho que eu tenho, e que os resultados nessa região braço, eu acho que braço, papada e região interna da coxa são os melhores resultados de Renuvium que a gente vê por aí. Também, e aí a gente pode também fazer a gordurinha depois, fazer ali, ficar bem bonitinho, ou fazer um bioestímulo de colágeno se você não tem gordura suficiente. Me perguntaram aí para o Dr. Matheus se a gente consegue corrigir a orelha de abano somente com fios. Então, na verdade, os fios eles não são de longo prazo. Eles dão um resultado, melhoram um pouquinho ali a aparência, mas eles perdem o resultado muito rápido, tá? Mas, assim, é uma opção não cirúrgica. São igual, parecido com a rinomodelação com fio. Assim, eu sou extremamente contra, porque eu acho que cria muito, principalmente no nariz ali, fibrose, corpo estranho. Mas ele é uma opção. Assim como é uma opção, uma rinomodelação também. Quero ver mais ou menos como é que vai ficar meu nariz se eu fizer. A gente faz com ácido, né? A única coisa que eu não recomendo é fazer procedimentos definitivos nessas regiões, assim como eu também não recomendo a bioplastia, os fios definitivos para o nariz, a alectomia sem uma verificação da necessidade da alectomia. Então são essas coisas que elas têm que ser muito bem cuidadas. Nada definitivo é bom. A bioplastia fica um material lá no teu corpo para o resto da vida. Às vezes você vai envelhecer, o seu bumbum vai cair, vai ficar aquele troço endurecido, vai dar problema. Assim também como a retirada da asa do nariz sem uma indicação formal. Então, e nariz também é uma das coisas que também o dermatologista ele vai entrar fundo, porque ele conhece também o que a gente tem que fazer também, muitas vezes, limpar esse nasal, né? Descolonizar essa região nasal, porque aqui, ó, moram as maiores bactérias da pele. Então, a gente pode fazer infecções bem grandes, vocês não têm noção, né? Desde os instrumentos foi contaminado, mas o próprio nariz já é contaminado, viu, gente? Então, um dermatologista ele vai saber descolonizar a sua pele para isso também. E outra coisa, que a gente estava comentando ali, forma fibrose aqui quando faz o Fox Eyes, né? Sempre vai fazer uma fibrose. Toda vez que você pede para o organismo, né, fazer com que haja a derme, ela fica mais espessa, mais corpo estranho,
a gente sempre vai ter, por causa da natureza humana, o que não é nosso, não adianta. A gente não vai querer para si. Então, a gente encapsula ele e faz uma fibrose, sim. Fibrose é assim, só para entender leigamente, fibrose é cicatrização. A gente vê a gente fala normalmente cicatriz, a gente fala que é aquela coisa que está na pele. Mas a fibrose é uma cicatrização do tecido profundo. O que acontece é que quando você agride profundamente, você gera fibrose e ela vai acabar prendendo ou não. Qual é o problema do Fox Eye com fio? Ele é bacana, muito bom, só que é uma área onde a pele é muito fixa e o músculo é muito forte. Então, para manter o resultado, não adianta se você fazer só o fio de sustentação e o músculo continuar ali com a força, que é um músculo muito forte. Então, você, primeira coisa, tem que, além do Fox Eye, é aquela coisa. De novo, que a gente volta àquela coisa. Não adianta você fazer uma coisa só e achar que resolveu todo o problema. O Fox Eye ele vai demorar mais tempo com o fio ou até com o próprio Ultraformer se você enfraquecer a musculatura. Então, além dos fios, além do Ultraformer, você vai precisar da manutenção com a toxina botulínica, com o Botox. Você vai precisar dos preenchedores, às vezes, para levantar, preencher um vazio da região temporal. Então, é uma série de substâncias, é uma série de procedimentos que você tem que fazer em associação para você manter um resultado um pouco maior. E aí é comum, eu faço muito fio de sustentação no consultório. É muito comum a paciente virar, mas quanto tempo dura o fio de sustentação? Vai depender de quanto você cuidar da sua pele. Ele vai durar mais se você tiver bom cuidado. A sua cirurgia plástica também é a mesma coisa. Vai demorar mais se você tomar bom cuidado. A sua lipo vai demorar mais 10, 15, 20, 30 anos, que a gente tem alguns pacientes. Eu não tenho, porque eu não tenho estudos formados, mas já tenho 15 e as minhas primeiras pacientes, algumas têm o resultado até hoje. Por quê? Porque se manteram no peso ideal, se manteram com atividade física. Então, isso é o importante. Não adianta achar que a cirurgia plástica vai resolver o seu problema para o resto da vida. A mudança do estilo de vida e a mudança da qualidade de vida vai ser extremamente importante para o seu resultado. Com certeza. Eu dei uma engordadinha, agora eu tô voltando a emagrecer, sabe? Mas eu engordei e minhas bochechinhas, ó, eu ainda tô, sabe? Isso me incomoda, por isso que eu tenho da bichectomia até. Me incomoda, vai tudo pra bochecha, sabe? Não engorda no braço, nada, mas a bochecha fica cada vez mais inchada, mais inchada. Aí eu percebi que aquilo tava me incomodando. Eu ia comer, toda vez que eu comia, eu mastigava minhas bochechas juntas. Aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Eu tô voltando a emagrecer pra eu ter o corpo que eu tinha, o rosto que eu tinha, e logo tudo se estabiliza. Agora, se eu deixo isso por muito tempo, é algo que vai causar flacidez, vai me prejudicar. Então, por isso que é importante sempre ter hábitos saudáveis, né? Praticar exercícios, porque não é só a cirurgia plástica, é o estilo de vida saudável, o estilo de vida cirurgia plástica estética, né? E não é para virar neurose, gente. Quando a gente fala para ter estilo de vida saudável, para ter hábitos saudáveis, é para se tornar um hábito mesmo. Você comer bem, mas não quer dizer que você não possa comer aquela sua pizza, não quer dizer que você possa comer o seu hambúrguer. O que a gente não dá e o que a gente às vezes quer fazer é comer mal todo dia, beber o refrigerante todo dia. Então são essas coisas que a gente tem que entender que até para ser prazeroso, ela deve ser moderado, porque não adianta você comer hambúrguer todo dia, porque o hambúrguer não vai ser prazeroso se você comer todo dia. Então, assim, tornar os hábitos saudáveis, você vai ter uma boa vida, a sua saúde vai ser melhor, você vai ter seus resultados por mais tempo, mas você vai ter os seus momentos de comida mais prazerosa, aquela junk food mesmo, assistindo Netflix, embaixo da coberta, lambuzando o óleo escorregando, porque isso é bom. Agora, se você faz isso todo dia, não tem prazer nenhum mais, acabou o prazer nisso. O prazer está nesses pequenos momentos. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam. Então, assim, manter um bom estilo de vida, mas também aproveitar a vida. A gente está aqui para viver. Aí uma outra coisa também, como eu falei, fazer as pazes com o espelho. Não ser escravo de nada, gente. Porque ser escravo é muito triste, né? Então a gente vê o dismorfismo, nós vemos a não aceitação de não sair de casa sem uma maquiagem ou usar o filtro de Instagram. E a gente está vivendo esse momento, então é importante a gente salientar que essa desarmonização social também tem sido muito
falada, né? E principalmente por aqueles médicos, por aqueles profissionais que buscam a saúde, tanto mental quanto física. Uhum. E vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, mais algum detalhe? Então, a gente quer agradecer só a oportunidade da gente estar conversando aqui. Foi um bate-papo muito bacana. A gente está mais de uma hora aqui. 1h30, acho já. Exatamente. E foi super tranquilo. Dava para conversar mais umas 3, 4 horas. Mas foi muito bacana. A gente agradece muito. E assim, as pessoas que colocaram perguntas aqui embaixo no chat, pode mandar aqui no meu perfil, no perfil da Jeane. A gente abre caixinha quase todo dia, para não dizer todo dia. Então, pode botar sua pergunta lá. É um prazer enorme sempre estar respondendo aos pacientes. Para quem não sabe, eu e Jeane atendemos no Rio de Janeiro, o nosso consultório. Tá? A gente também atende em Cuiabá, no Mato Grosso. A gente está 15 dias no Rio, 15 dias... É bem longe, né? A gente faz essa peregrinação. A gente já tornou nossa ponte aérea, mas a gente está lá também. Então, para quem também é do Mato Grosso ou ali das adjacências, é um prazer receber. A gente tenta fazer essa questão da união da cirurgia plástica e da dermatologia, porque eu acho que agrega muito valor aos meus pacientes, eu acho que eu agrego valor aos pacientes da Jeane. A gente está casado há 19 anos, então também para a gente não é trabalho nenhum. A gente tem filho na faculdade. Mas também ela é linda, né? Só engana. É por isso que eu falei que dermatologista... Tão linda que você é. Você é E eu queria agradecer a todos e que vocês entendam, assim, a gente veio para mudar esses questionamentos, duas cabeças pensantes, não só porque a gente é casado, mas porque temos histórias e trajetórias profissionais diferenciadas, que vai ajudar muito no seu tratamento, no seu pré, no seu pós. Nós discutimos os seus casos também, e eu acho que isso dá uma confiança, porque está sendo tratado por duas médicos, duas pessoas especializadas, que vão tomar decisões também importantes para você. Então, se você tiver acesso a isso, pegue, porque com certeza a nossa consulta, ela não é uma consulta tradicional, ela é uma consulta um pouco mais futurista. Nós somos realmente, estamos trazendo isso para vocês aí do Brasil, tanto em Barra da Tijuca como em Cuiabá. E é um prazer imenso tê-los sempre. E parabéns pelo estilo de vocês de se apresentarem na cirurgia plástica junto com a dermatologia. Muito obrigada. Tá bom? E eu recomendo a todos os colegas, assim, se você não pode ser casado com uma dermatologista, mas que tem uma dermatologista parceira, também acho que os dermatologistas têm um cirurgião plástico parceiro, porque a gente agrega muito ao resultado das nossas pacientes mesmo, assim, não é só porque Jeane é minha esposa, não, mas eu acho que as pacientes ficam cada vez mais satisfeitas, viu? Então, agradeço de novo imensamente. A live vai ficar gravada lá no meu perfil, tá? Então, quem quiser, aqui, quem é do meu perfil e não conhece a Mari e quer seguir, assim, várias dicas de cirurgia plástica, se você não é do meu lugar, mas quer também conhecer outros cirurgiões, a Mari está sempre indicando também, e são colegas enormes que ela tem, de grande qualidade. Então, é só clicar aqui em cima, lá naquela bolinha lá onde está o nosso nome e o nome da live, clica ali que tem o perfil da Mari, Beleza e Plástica, vale muito a pena, comecem a seguir lá. O da Jeane está sempre comigo, então o perfil da Jeane é jeanerdi, @jeanerdi_, então também segue lá, está sempre marcada as minhas publicações. Eu também sigo a Mari, tenho visto maravilhosos trabalhos, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E espero que cada vez mais você esclareça a população de modo tão maravilhoso, tão reto como você faz esse trabalho. Muito que a gente sabe que a cirurgia plástica a cirurgia plástica ela é muito problemática. Você faz um grande trabalho mesmo, você tenta alertar as pessoas para não cair nas fantasias. A gente vê muitos perfis que também tentam entrar nesse meio da cirurgia plástica, mas vendendo fantasias e resultados mirabolantes. Então é extremamente importante ter essa questão realista mesmo. Então, parabéns. Que sua mamãe fique ótima logo, logo. A gente está aqui torcendo também, viu? A gente também está acompanhando. E queremos agradecer de novo assim, a sua disposição de estar aqui conversando com a gente.
Imagina, o prazer foi meu. Obrigada a todo mundo que participou da live. Daí depois eu vou salvar a live e vou marcar vocês lá também. Tá bom. Gente, Um abraço. boa noite. Fiquem Durmam com Deus. Tchau, tchau. Tchau!